também, pastor Nomeiro, pastor Paulo também, que a gente possa comunicar via e-mail para os pastores. Vários pastores que não vêm na reunião, mas recebem informação pelo e-mail. É importante a gente usar essa ferramenta de comunicação, tá bem, queridos? Eu quero chamar aqui o meu amigo pastor Rafael Esteira, vem cá, atleta de Cristo. Eu convidei para ele aqui falar um pouquinho da gente, né? E homem de Deus, a gente tem caminhado junto, e um vencedor, né? Todos fomos acompanhados aqui a Caldense nesses dias, né? Vou falar um pouquinho do que aconteceu, do projeto Atleta de Cristo. Eu sei, fiquei mais no coração dele, então vou passar aqui a palavra para ele nesse momento. Amém. Bom dia a todos. A paz do Senhor. Amém. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui podendo falar para vocês. Pastor, os atletas me chamam de pastor, mas não que eu não gosto desse tipo de pastor, mas eu prefiro missionário da bola. Porque cada ano, cada semestre eu estou em um lugar, mas sempre com o intuito de estar levando e falando desse amor que nos salva, que nos cura. Eu acho que isso é o principal. Eu não trouxe meu slide não, mas eu quero apresentar também os pastores. O pastor Ney está mais envolvido com a gente aí, com os atletas de Cristo da Caldense. Esse ministério que eu tenho certeza que nasceu no coração de Deus. E uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e tem mexido muito comigo é sobre um legado. Que nessa vida, quando somos lembrados, é porque deixamos algum legado. E que esse legado, nós como homens e mulheres de Deus, precisamos deixar, é que quando a pessoa lembrar de você, ela possa lembrar do que Jesus Cristo fez. Foi assim com Jesus, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, com Davi. Eu gostaria de relatar o nome de 3 pessoas aqui que deixou um legado para que hoje eu estivesse aqui falando desse ministério tão importante que é o Atleta de Cristo. João Leite, Baltazar, conhecido como Artilheiro de Deus, e Alex Ribeiro, que foi e até hoje são os pilares deste ministério de Atleta de Cristo. Talvez alguns aqui não saibam, mas ser um atleta de Cristo há 30 anos atrás era pecado. Muitas igrejas, a sociedade não aceitava. Por quê? Porque tirava o membro da sua igreja do culto de domingo porque ele estava jogando futebol. Não poderia. Então, essa barreira foi quebrada não pelos homens, mas sim porque, como um projeto que nasceu no coração de Deus, Deus foi trabalhando de uma certa forma que esse ministério se expandiu. E hoje, os atletas de Cristo estão em mais de 60 países, pessoas levando a palavra através desse ministério. E o atleta de Cristo, ele não tem uma denominação, ele é interdenominacional. Então, não precisa não que ele não seja ligado à igreja, ele não precisa da igreja, não, mas precisa de pessoas dispostas a abrir a porta e estar dispostas a falar do amor de Cristo para aquelas pessoas que são atletas, não somente atletas profissionais, junta todo um contexto, não somente futebol, mas o Alex não era jogador de futebol, era piloto de Fórmula 1. O João Leite era jogador de futebol, o Baltazar é jogador de futebol. Mas eu gostaria de relatar lá em Belo Horizonte, da igreja no qual eu sou membro, da Lagoinha, tem a rede de esporte, que tem um time amador, chamado Aleluia, onde ali dentro de BH, todo ano tem um campeonato ministerial, onde as igrejas formam suas equipes com membros, onde tem 2 não convertidos que podem participar da competição com o intuito de evangelizar dentro do esporte. E tem alcançado muitas vidas. Então, eu gostaria de falar só um pouquinho aqui rapidamente do que Deus fez dentro da Caldense. Eu falei para o pastor Paulo aliás que nenhum outro clube que eu passei eu vi um mover tão sobrenatural do Senhor como aqui na Caldense, onde de 20 atletas concentrados, 17 participavam da reunião de atletas de Cristo. Aí você fala assim, mas todos cristãos não tinham espírita, católicos.
não era nada, participava. E a semente foi semeada, foi plantada. E eu, ao longo, estou com 27 anos, mas há 10 anos atrás, na concentração, e eu era uma pessoa muito tímida. Deus me tirou de um lugar, eu costumo falar, a minha cidade tinha 1.500 habitantes no interior do Espírito Santo. Eu não conseguia falar para ninguém. E Deus me colocou dentro do clube do América Mineiro. Quando eu falo do legado, é por isso, porque a gente precisa deixar um legado para as pessoas que vêm posterior a nós. João Leite, o Euler, creio que todos aqui conhecem, o Palmeiras, São Paulo, conhecido como Filho do Vento, ele se converteu através da vida do João Leite num culto, numa concentração. E o Euler foi quem me levou para um culto de atleta de Cristo na Getsemane. Claro que é Jesus quem faz todo esse processo. Mas eu compartilhei com o pastor Ney que tinha, só falar a história de um rapaz lá em Belo Horizonte, que durante 5 anos eu joguei com ele, e durante 5 anos eu falava de Jesus para ele. E ele sempre fugia. E ele era meio perturbado, no final de semana saía para a noite, para a balada, e ele jogador. E eu sempre falava, algumas vezes eu fui orientado pelo Senhor, está levando ele para minha casa no final de semana, para ele não sair para a balada no final de semana com os amigos. E assim foi. E se passar algum tempo, ele foi embora, parou de jogar, foi embora para a cidade dele, em Rondônia. E depois de 2 anos, perdi o contato com ele. Ele me chamou no WhatsApp. Falou assim: Rafael, eu gostaria de te agradecer por esse ministério de atleta de Cristo que o Senhor colocou no seu coração e está falando a palavra, por todas as vezes que você falou de Jesus para mim, por todas as vezes que você me levou para sua casa tentando me tirar da balada, por não ter desistido de mim. Durante esses 2 anos eu fiquei sumido porque eu precisava me curar. Eu não aceitava que vocês estavam no futebol e eu tinha parado de jogar. Então eu fiquei 2 anos sem contato com ninguém do qual eu conhecia no meio do futebol. E o Senhor foi trabalhando comigo. Nesses 2 anos eu me converti, nesses 2 anos eu me casei. E hoje eu estou te mandando essa mensagem para falar que hoje eu e minha esposa somos pastores da nossa igreja aqui em Rondônia, e eu cuido mais de 160 jovens. Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, a importância desse ministério. Porque eu tenho certeza que onde nós, eu vou colocar eu, pastores, não conseguimos entrar, o atleta de Cristo entra. Certa vez, uma seleção brasileira formada por atletas de Cristo foi jogar em um país na África, não lembro qual, não sei se foi na África, muito muçulmanos. E terminou o jogo, o goleiro tinha ido muito bem na partida, e ele tirou a camisa e estava escrito Jesus. Aí a torcida invadiu o campo para comemorar junto com os atletas, 10 atletas da seleção brasileira, Paulo Sérgio, Edmilson, Mineiro. E sabe o que a torcida fez? Muçulmano pegou o goleiro, colocou nas costas e saiu andando no meio da multidão. Os muçulmanos carregando o goleiro com escrito na camisa assim: Jesus. Então vocês têm noção e a dimensão de onde vocês podem chegar nesse ministério? Implantando ali dentro da igreja, chamando os jovens. Tenho um menino, torcedor da Caldeira, que hoje participa lá na igreja do pastor Ney, todos os cultos, através do ministério de atleta de Cristo. É uma ferramenta que Deus quer usar em nossas vidas. E Ele precisa de pessoas dispostas a estar abraçando esse ministério, que tantas almas têm ganhado. Então, o que a gente precisa é somente de um espaço, um pequeno grupo de pessoas dispostas a levantar essa bandeira do atleta de Cristo. Amém? Amém. Só que agradecer mesmo pela oportunidade e dizer que é veneno na Caldense, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. E o interessante é que até quem não era cristão falava assim: a mão de Deus está neste lugar.
Depois do jogo da URT, o treinador, da forma dele, mas sem querer, ele já glorificando a Deus, ele chegou para mim e falou assim: Rafa, o homem lá de cima estava com nós mesmos, porque não tem condição. Tanto de bola passando na frente do gol, o goleiro pegando. Para você ter ideia, 2 jogos, Democrata e o RT, foi onde a gente classificou para as fases finais. Sabe quem foi eleito melhor em campo? O Neguete e o Rodrigo, os 2 goleiros. Então a bola pegava na trave, saía, os caras perdiam gol cara a cara, e o treinador, que não é cristão, chega para mim e fala: Deus está nesse negócio. Então, nós temos uma ferramenta muito forte, que é a palavra de Deus, junto com esse ministério de atletas de Cristo. E quando eu falo do legado, Paulo ensina para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 2,5, sobre o contexto no mundo esportivo. Paulo ensinava e sabia que iria ser uma ferramenta que nós poderíamos hoje disputar para ganhar almas para Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito e Deus está no controle desse projeto. Amém? Amém. Quero agradecer a oportunidade. Amém. Pergunta, pastor Edson, onde o senhor se converteu? O que o senhor faz hoje? Está entendendo? O pastor Edson se converteu, não era jogador de futebol. É uma bênção. A grande paixão do brasileiro é o futebol, gente, né? E é interessante. Começamos 7 jogadores. Só para acrescentar uma experiência na última reunião em Belo Horizonte, o João Leite, que foi o fundador do Ministério de Atletas de Cristo, ele ministrou com a gente na concentração. E ele contou a história de um empresário muito famoso na Europa, que trabalha há quase 30 anos em Portugal. Hoje, sabe o que ele faz? O João Leite falou assim: Rafael, jamais sonhei que Deus poderia fazer isso. Esse empresário, ele pega somente atletas de Cristo, líderes, para colocar nos clubes no mundo inteiro para estar levando a palavra. Então, olha para você ver a força desse projeto de Deus nos atletas de Cristo. Então, vocês perceberam que é um projeto de Deus mesmo. Maravilha. João Leite, a primeira vez que ele foi jogar no Atlético, a mãe dele fez uma macumba. Poder pôr na foto e ficar tranquilo que o Zé não chamava muito. Ele pegou lá no centro e a mulher pediu uma galinha fresca e falou assim: João Leite, pode ir pro gol agora que o Carvãozinho vai te acompanhar. Aí o primeiro treino dele ficou 8-0 contra o time. Aí ele chegou em casa e falou assim: mãe, esse Carvãozinho não pega nada. Impressionante, né, gente? Impressionante. Então, começou com 7 jogadores, né? O pré-campeonato, a temporada, em dezembro, nós terminamos, fizemos a última reunião lá em Paranaçu, na concentração, no 17. Sim, jogadores, né? Que bênção, né? Eles têm aberto, né? A diretoria tem aberto para a pregação do Evangelho. Uma bênção. Rafa, o Luiz Eduardo, nós somos companheiros de monte aqui, irmão. Toda semana a gente vai lá no Cristo orar, tá achando? Então, assim, tudo muito conquistado de baixa oração, né? Fizemos um projeto lá também, Casados para Sempre, com o grupo, né? Uma bênção. Fizemos uma reunião de atletas de Cristo lá, colocamos uma banda de samba evangélica, contamos, foi uma bênção. Por poucas pessoas, mas foi uma bênção. Teve pessoas que foram atingidas. Então até assim, puxa vida, né? Panfletamos em volta do estádio, só que para nossa surpresa, o evento levou eles para TV Postos, né? Fizeram lá uma prévia TV Postos, falaram de Cristo, lá uma bênção. E teve mais de 10 mil visualizações a programação, né? Foi para a net, e ali mais de 10 mil pessoas de Poços de Caldas.
foram lá, visualizaram e receberam então a palavra de Deus. Então assim, a palavra está sendo pregada através da graça de Cristo. Nem queridos, ore por eles, estão num tempo de indecisão, de escolhas, né? O time da Caldense ficou muito em evidência no Brasil. Então são várias propostas. E infelizmente algumas propostas são aquelas cavalo de Troia, a gente crê. E que o Senhor direcione cada um melhor. É meio que os que Deus assim quiser que permaneça aqui para disputar a Série D do campeonato, que é uma coisa assim, que é um desejo do coração de todo o nosso caldense. Quando fala de futebol, fala dos membros das igrejas que gostam do futebol, é algo de movimento. Imagina Cristo sendo pregado em cada campo, em cada pelada, em cada. Enfim, né? É isso que é o Evangelho do Senhor Jesus, né? Amém, queridos? Deus abençoe, meu irmão, muito. Quem quiser saber mais alguma coisa depois aí, sim. Perguntar também, depois para. Qualquer outra demais informações, pode falar com o Rafael, né? Uma bênção. E louvarás o nome do Senhor teu Deus, que maravilhosamente para contigo procedeu. Brasil, nunca mais serás envergonhado. Agora, porém, declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, com pranto, rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, pois Ele é o vosso Deus. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajudem os anciãos, reúnam as crianças e os sacerdotes que ministram perante o Senhor. Chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança zombaria, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o vosso Deus? Brasil, ouve, ó Brasil, a palavra revelada sobre ti está. Brasil,